Olá! Vamos mergulhar num tema que é simplesmente fundamental para quem está se preparando para o exame da OAB, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os pontos mais importantes desse sistema. Bom, para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, entender o que é o sistema. Depois, quem são os atores principais, que são a comissão e a corte. Aí a gente vê como funciona a petição individual, entende a responsabilidade do Estado e, por fim, as consequências de tudo isso. Então, vamos lá? Começando pelo começo. O que é, afinal, esse tal de sistema interamericano e de onde ele veio? Então, o ponto central é o seguinte: a gente está falando de um sistema regional. Pensa assim: existe o sistema da ONU, que é global, para todo o planeta. E existem sistemas focados em continentes, como o nosso, aqui nas Américas, que funciona dentro da OEA. Um não anula o outro, eles trabalham juntos, se complementam. E olha, essa linha do tempo mostra muito bem que o sistema não nasceu pronto. Foi uma construção, tijolo por tijolo, ao longo de décadas. Começou lá em 48 com uma declaração, depois veio a comissão, a convenção, até chegar na corte. E um marco super importante para a gente é a adesão do Brasil nos anos 90. Foi aí que o país entrou de vez no sistema e permitiu que casos daqui fossem julgados lá fora. Certo. Agora, vamos entender como a engrenagem funciona na prática. O sistema todo se apoia em dois grandes pilares, a comissão e a corte. Vamos ver o que cada um faz. A divisão de tarefas aqui é muito clara e é fundamental entender isso. A comissão, que fica lá em Washington, é como se fosse a porta de entrada do sistema, sabe? Ela recebe as denúncias, analisa, investiga e pode fazer recomendações. Se o país não cumpre, a comissão pode mandar o caso para a corte. E a corte, que fica na Costa Rica, é o tribunal mesmo. É ela que julga e dá a sentença final, que é obrigatória para o Estado. Ok, mas na prática, como uma pessoa ou um grupo de pessoas consegue levar um caso para esse sistema? É o que a gente vai ver agora, os detalhes de como se faz uma petição. Antes de qualquer coisa, tem uma regra de ouro, um princípio chamado subsidiariedade. O que isso significa? Que o sistema internacional não é a primeira porta a ser batida. Ele só entra em campo depois que a justiça do próprio país teve a chance de resolver o problema e, por alguma razão, não resolveu. Então, para uma petição ser aceita, tem um checklist que está lá no artigo 46 da Convenção. Primeiro, tem que ter esgotado todos os recursos possíveis na justiça local. Segundo, tem um prazo, 6 meses contados da última decisão. Terceiro, o caso não pode estar rolando em outra instância internacional ao mesmo tempo. E, por fim, as formalidades básicas, né? Nome, assinatura, tudo direitinho. Só que toda regra tem sua exceção, e essas aqui são importantíssimas. Se a lei do país não prevê um jeito de proteger aquele direito, ou se a pessoa foi impedida de acessar a justiça, ou ainda se o processo está demorando uma eternidade sem justificativa, aí sim, é possível pular a etapa de esgotar os recursos internos e ir direto para a comissão. Agora a gente chega num ponto central de toda essa discussão, a responsabilidade internacional do Estado. Quando é que o Estado pode ser considerado culpado por uma violação de direitos humanos? E essa citação aqui, do famoso caso Velázquez Rodrigues, é praticamente a espinha dorsal de tudo. A Corte diz com todas as letras, a obrigação do Estado não é só não violar direitos. O Estado tem um dever ativo de prevenir que violações aconteçam, de investigar quando acontecem, de punir os responsáveis e de reparar os danos. E essa comparação deixa tudo muito claro. Existem dois caminhos para a responsabilização. Se a violação foi cometida por um agente do Estado, tipo um policial, a responsabilidade é direta. O Estado responde e tem que indenizar. Agora, se a violação foi feita por uma pessoa comum, um particular, a responsabilidade do Estado aparece pela sua falha, pela sua omissão em investigar e punir. A obrigação principal aí é fazer justiça. E para a gente fechar, vamos entender o que acontece quando uma violação é confirmada. Quais são as consequências? Quais são as formas de reparação e qual o perigo da impunidade? O conceito de reparação aqui é muito amplo, bem mais do que só pagar uma indenização. A ideia é tentar, na medida do possível, zerar os efeitos da violação. Isso pode envolver reabilitação médica e psicológica, atos públicos de desculpa e, algo essencial, criar mecanismos para garantir que aquilo nunca mais se repita. Falando da parte financeira da indenização, o sistema usa duas categorias. O dano emergente é o prejuízo direto, imediato, como os gastos com o hospital, por exemplo. Já o lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de ganhar por causa da violação. É o futuro financeiro que foi interrompido.
E por fim, a gente chega nesse conceito tão pesado, a impunidade. Para a corte, impunidade não é só a falta de condenação no final, é a falha do sistema inteiro. É quando não se investiga, não se processa, não se julga e não se condena. É um colapso geral da obrigação do Estado de fazer justiça. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a promessa fundamental de um Estado é garantir justiça para o seu povo, o que significa quando a impunidade se torna a regra e não a exceção? Será que isso não representa o colapso total dessa garantia, que é a base de tudo?